Você já jogou algum jogo de videogame? Jogo de videogame qualquer um, celular, televisão, no computador. Deixa eu te explicar uma coisa. Na grande maioria dos jogos existem fases. Quanto mais fases você passa, mais desafios, mais inimigos, mais obstáculos você enfrenta. A maioria dos jogos são dessa forma. Caso por algum motivo você não consiga passar de fase, venha perder o jogo, tem que voltar tudo pro início, começa tudo de novo. Da mesma forma é a nossa vida. Tem muita gente perdendo o jogo e voltando para o início todos os dias. Na maioria dos jogos existe sempre uma opção, que é um poder, que o competidor pode pegar aquele poder e ficar mais forte, para conseguir superar os obstáculos e vencer o chefão. Não é muito diferente de nossa vida real. Também podemos pegar um poder. O nome desse poder é Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Alan Silva e eu vou te ensinar nesse vídeo a passar de fase. Te peço para deixar o like, se não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo para que essa palavra edifique outras pessoas. Eu já vou começar esse vídeo com um versículo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi assim que tivemos a oportunidade de começar o jogo. Antes disso, não tínhamos essa oportunidade. Sabe o que Deus fez? Ele resetou tudo para que começássemos do zero. E com isso, Ele deixou uma dica. Sabe qual foi a dica que Deus deixou para que a gente vencesse esse jogo? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Essa aí foi uma dica do maior de todos, do maior jogador de todos, aquele que venceu o jogo. E ele deixou passo a passo do que precisamos fazer para vencer esse jogo também. Aí você me pergunta, vencer o quê? Que jogo é esse? O mundo. Vencer o mundo. As fases e o nosso maior inimigo. Nos jogos de videogame, nosso maior inimigo é o chefão. Não sei se você já jogou videogame, mas se não jogou, muitos jogos têm um chefão final. Quando você passa de várias etapas, sempre tem um chefão. Aí você pode me perguntar, como assim, Alan? Nosso maior inimigo é o chefão? Deixa eu te explicar. Sabemos que somos de Deus e o mundo todo está sob o poder do maligno. 1 João 5,19. Quem controla o mundo é o maligno. Então sabemos de uma coisa. Quando Jesus veio ao mundo, começou o jogo. Depois Jesus ganhou o jogo e disse, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em outro versículo fala, o mundo jaz do maligno. Deu para entender? Eu não sei qual é o objetivo da sua vida. Eu sei que o meu objetivo é vencer o maligno, vencer o mundo. Assim como Jesus falou. Ele passou por todas as fases. Quando acharam que ele tinha perdido o jogo, que era game over, ao terceiro dia ele ressuscitou e venceu as trevas. Aí ele disse assim, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive esteve morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, versículo 17 ao 18. Segue o exemplo dele, joga o jogo da vida pensando em Cristo. Se temos o maior exemplo de todos, para de ficar se baseando em exemplos frustrados, de derrota. Não olhe para homens e tome eles como exemplo. Se essa pessoa falhar, e ela vai falhar, você vai ficar decepcionado. A culpa não será da pessoa, será sua por ter ficado decepcionado. Porque Deus não mandou você ficar olhando exemplo de homens. O exemplo é dele. Ao invés de seguir exemplo de homens, segue o exemplo daquele que veio, foi morto, ressuscitou, vive pelo século dos séculos,
e possui a chave das trevas e do inferno. Você quer saber se está fazendo a coisa certa? Como você está agindo da forma correta? Se pergunte, se Cristo estivesse no meu lugar, ele estaria agindo dessa forma? Faça essa análise. Assim, você achará a resposta. Dessa forma, você saberá se está ou não está fazendo a coisa certa. Deus veio para a terra como um homem, igual a mim, igual a você. Que ele venceu. A diferença é que ele foi santo, ele é santo e sempre será santo. Santifique-se no Senhor, busque a Ele, se entregue a Deus, passe de fase, se comprometa com o reino de Deus, viva para derrotar o maligno. Quantas vezes você se perguntou, meu Deus, eu não saio dessa situação, como é difícil viver a minha vida, como é difícil sair desse problema. Será que você está jogando o jogo da forma certa? Será que o jogo está sendo jogado como Cristo jogou o jogo? A sua vida tem que ser vivida pensando nisso. Acorde para vencer o dia, para vencer o mundo, para vencer o maligno. Cristo vai te dar força. Aquele poder que eu falei no início do jogo, que existe em vários games, que o jogador ele pega para ficar mais forte, pegue todos os dias uma porção de Jesus, você vai ficar mais forte. O seu Deus já venceu o mundo, ele já fez a parte mais difícil por você. Dá lugar a ele, que ele vai fazer de você uma pessoa vitoriosa. O seu jogo, no final do dia, não vai dar game over. Você vai deitar na sua cama e vai sentir o prazer de ser vencedor, ser vitorioso. Agora, não é porque você ganhou dinheiro no seu dia, não é porque você ganhou um emprego novo, ou não porque você está com a casa nova, com um carro novo. Não é por isso não. É porque você venceu o mundo, as tentações das trevas, você venceu os vícios, você está vivo e Jesus sustentou a sua vida. Você deu lugar para que o Senhor transformasse você, que o Espírito Santo direcione a sua vida, seus pensamentos, o que você fala, e assim como Jesus, você consiga vencer esse jogo. Não existe a opção de não jogar, não tem essa opção. No momento em que você nasceu, você foi inserido. E nesse jogo só tem duas opções, ou você perde ou você ganha. A escolha é sua. O tempo está acabando. Olhe à sua volta, perceba, tudo está se concretizando e a vinda de Cristo está mais próxima. Eu te aconselho a dar lugar, espaço para que Jesus faça de você um vencedor. Depois que você perder esse jogo, não vai ter mais volta. O jogo é vivido uma vez só. Espero que Deus tenha falado ao seu coração, que o Espírito Santo de Deus conduza você todos os momentos. Um abraço. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir, coloque o seu comentário, se Deus falou com o seu coração, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Deus te abençoe, abençoe sua família. Um abraço e tchau!